Tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem, não é isso? E assim, gente, nós estamos finalizando a nossa semana e hoje nós teremos na proposta de sexta-feira uma aulinha de português com gramática, certo? E no qual é de suma importância vocês assistirem o vídeo até o final para vocês conseguirem, para vocês poderem resolucionar a atividade proposta com mais facilidade, com mais compreensão. Por isso que é importante vocês assistirem o vídeo por completo. Eu sei que tem aluno que ao abrir o vídeo, ele avança logo para as páginas da atividade. Isso é errado. Por quê? Eu não vou compreender o conteúdo. Como é que eu vou conseguir responder uma atividade se eu não compreendo o conteúdo? Colocar qualquer resposta? Vocês podem estar se avaliando enquanto aluno, enquanto a aprendizagem de vocês. Por isso que é importante vocês assistir o vídeo com calma. Se sentirem dúvida em alguma questão, mandar uma pergunta no privado para a professora. Eu estou disponível para ajudar vocês, tá certo, gente? E hoje, na nossa aulinha de português, na gramática, nós vamos aprender 3 assuntos no qual vai ser contemplado lá na atividade de vocês, que é objeto direto, objeto indireto e predicativo do objeto direto e indireto, tá certo? Vamos por partes para vocês compreender melhor. Vocês já ouviram falar nesses termos que eu estou falando para vocês? Se sim, fica até mais fácil de compreensão. Se não, vamos assistir o vídeo aula com bastante atenção, tá certo? Vamos primeiro para o que seja o objeto direto. Gente, uma frase, uma oração, ela é constituída de termos, né? No qual esses termos vai dar sentido àquela oração, àquela frase, tá certo? Quando eu digo oração, é uma frase que possui verbo, sujeito, complementos. Isso é uma oração. É uma frase que possui esses complementos, tá certo? E uma oração, ela precisa ter sentido para me compreender ela. E nesse sentido, ela precisa ter termos para possuir sentido. Vamos para o primeiro ponto, que é objeto direto. Eu vou ler a definição para vocês. Em seguida eu explico e apresento exemplos para ficar melhor de vocês entenderem. O que é objeto direto? É um complemento do verbo que geralmente não é acompanhado por preposição. Ou seja, é um complemento do verbo. Uma oração, uma frase que vai conter o verbo, no qual esse verbo ele vai precisar de um complemento, de algo para ter sentido aquela frase, aquela oração. Primeiro exemplo. Ana vende livros. Se eu disser só Ana vende, se eu for até o verbo vende, Ana vende, esta oração aí ela vai ficar incompleta, ela vai ficar sem sentido. Por isso que eu vou acrescentar um objeto direto para ela ter sentido. Ana vende livros. Agora a frase ficou com sentido. Então, Ana vai ser o quê? Ana vai ser o sujeito, né? Aqui praticou a ação. Quem é o verbo aí nessa frase? Vende, né? De vender.
E quem é que vai ser o objeto direto? Livros. Então, Ana vende livros. O livros aí vai ser o objeto direto da frase, da oração. Por quê? Completou foi um complemento do verbo vende. Certo? Vamos para nosso segundo exemplo de objeto direto, que é aquele que completa o sentido de uma oração, é o complemento do verbo. Vamos para a nossa segunda frase. O pai abraçou o filho. Se eu for apenas até o verbo abraçou, o pai abraçou. Esta oração, ela vai ter sentido? O pai abraçou. Não, abraçou quem? Não é? Então, o pai abraçou o filho. Quem é que vai ser o sujeito aí nessa oração? O pai, não é? Quem é o verbo? Abraçou, né? De abraçar, praticou uma ação. E quem é que vai ser o objeto direto? O filho, não é isso? Porque o objeto direto, ele vem para ser um complemento do verbo. No caso aí, vai ser o complemento do verbo abraçar. Ok? Posso ir para o próximo exemplo? Você conhece o José? Você conhece o José? Então, gente, ó, vamos lá. Se eu for até o conhece, que é um verbo, você conhece, a frase fica sem sentido? Fica incompleta? Sim. Então, para ter sentido, eu vou ter que acrescentar, após esse verbo, um objeto direto. Você conhece o José? Então, quem é que vai ser o sujeito aí? Você. Quem é que vai ser o verbo? Conhece, conhecer, né? E quem é que vai ser o objeto direto? O José. Então, objeto direto é o termo da oração que serve como um complemento para o verbo. Toda oração ela vai vir com um verbo. Verbos são ações que eu pratico. E para ter sentido essa oração, para ter sentido esse verbo, ele tem que vir acompanhado com um objeto direto. Ok? E nos objetos diretos, não precisa vir com preposições. Agora, eu vou explicar para vocês o que são objetos indiretos na oração. Prestem atenção aí na definição. Objeto direto é um complemento do verbo que precisa do acompanhamento de uma preposição. Ou seja, é a mesma semelhante à outra definição, porém, num objeto indireto, ele precisa vir acompanhado de uma preposição, certo? Então, para minha frase ter sentido, para minha frase ela apresentar um sentido completo, ela vai ter lá um verbo. E no qual esse verbo ele vai precisar de um complemento, que no caso aí o complemento ele pode ser um objeto direto e o objeto indireto. E no caso do objeto indireto, ele precisa vir acompanhado de uma preposição. Eu vou explicar em uma frase para vocês compreenderem melhor. Olha, prestem atenção na frase que vai sair aqui para vocês verem. Ana comunicou aos ouvintes. Ana comunicou aos ouvintes. Gente, se eu for apenas até o verbo que é comunicar, Ana comunicou, a frase ela vai ficar sem sentido, ela vai ficar incompleta. Ana comunicou o quê?
a quem. Mas quando eu acrescento aí uma preposição junto com o objeto indireto, Ana comunicou aos ouvintes, a frase, a oração ela ficou com sentido completo, não ficou? Então, quem é que foi o sujeito aí nessa frase, nessa oração, perdão? Quem é que foi o sujeito nessa oração? Ana. Quem é que foi o verbo? Comunicou, né? E quem foi aí o objeto indireto? Aos ouvintes. Porque todo objeto direto, ele vem acompanhado de uma preposição. No caso aí, essa preposição é ao, né? Aos ouvintes. Vamos para a segunda frase, para nós compreender melhor. Enviei-lhe um recado. Enviei-lhe um recado. Se eu for até enviei-lhe, fica incompleta, fica sem sentido, né? Então, para ela ficar completa com sentido, eu precisei acrescentar nesse verbo aí, que é enviar, um objeto indireto, acompanhado de uma preposição. Quem foi o sujeito aí? Enviei-lhe um recado. Enviei. Quem foi aí o sujeito? Eu. Eu enviei-lhe um recado. Quem foi o verbo? Enviar, né? Enviar. Quem é aí o objeto indireto, que é acompanhado por uma preposição? O lhe, né? Que é um pronome oblíquo, né? O lhe. Enviei-lhe um recado. Tá certo? Então, gente, eu espero assim que vocês tenham compreendido o que seja objeto direto e objeto indireto. Agora eu vou explicar para vocês o que é predicativo do objeto, sendo predicativo do objeto direto e predicativo do objeto indireto, que é de acordo com essas definições e explicação que eu falei para vocês, né, anteriormente. Presta atenção na definição, o que seja o predicativo do objeto. É o termo da oração que caracteriza os complementos verbais de uma oração, ou seja, que atribui uma qualidade ao objeto direto e ao objeto indireto. Ou seja, toda vez que na oração o objeto direto e o objeto indireto vier acompanhado de uma característica, eu digo que naquela parte da característica, aquela característica é o predicado do objeto. E de acordo com o objeto, direto ou indireto, o predicativo também ele vai ser direto ou indireto. Ou seja, é a característica que vai estar presente lá naquela oração, acompanhando o objeto direto ou indireto. Vamos para o primeiro exemplo, para vocês entenderem melhor. Nós consideramos esta funcionária dispensável. Nós consideramos esta funcionária dispensável. Gente, quem é aí o sujeito da oração? Nós, né? Nós. Quem é o verbo? Consideramos, do verbo considerar. Quem é aí o objeto direto? Vai ser esta funcionária, né? Vai ser o objeto direto, esta funcionária. E quem é que vai ser aí o predicativo do objeto? Dispensável. Por quê? Dispensável é uma característica
dada ao objeto direto, que é a funcionária, esta funcionária. Tá certo? Vamos para o próximo exemplo. Ontem vi minha vizinha muito preocupada. Ontem vi minha vizinha muito preocupada. Nesta oração aí, teve uma característica? Teve uma característica? Um adjetivo, uma característica? Sim, teve sim. Vamos entender os termos dessa oração. Quem é o sujeito aí nessa oração? Quem é o sujeito? Ontem vi minha vizinha preocupada. Quem é o sujeito aí? O eu. Ontem eu vi minha vizinha preocupada. Eu. O sujeito aí é eu, né? Quem é o verbo? Vi, de ver. Eu vi, eu vejo. Então, o verbo aí é ver, não é? Quem é o objeto direto? Quem é que vai dar sentido ao verbo ver? A palavrinha vizinha, né? Minha vizinha. E quem foi aí o predicativo do objeto? Quem foi? Preocupada, não é? Porque preocupada é uma característica. Certo? Vamos para o próximo exemplo. Eu chamei-lhe de falsa. Eu chamei-lhe de falsa. Quem é o sujeito aí nessa oração? Eu, né? Quem é o verbo? Chamei, de chamar. Quem é o objeto indireto aí? O lhe, né? O pronome oblíquo lhe. E quem é que vai ser o predicativo do objeto? Quem é que vai ser? A palavrinha falsa, né? Então, finalizando, predicativo do objeto, ele pode ser direto ou indireto. Depende se o termo vier acompanhado de uma preposição ou não. Mas eu posso dizer que o predicativo do objeto, ele vai vir acompanhar com uma característica ao objeto direto e ao objeto indireto. E a nossa atividade, gente, ela vai estar relacionada a isso, tá certo? Vocês irão fazer a atividadezinha no PNLD de vocês, ok? Na página 86, apenas a primeira questão, tá certo? Página 86, a primeira questão. A, B, C, D, E, F, G. Tá ok? Tudo sobre o que eu expliquei. Se caso vocês sentirem alguma dúvida em relação ao conteúdo, vocês podem chegar no meu PV e perguntar, tá bom? Um grande beijo para vocês, um bom final de semana, que vocês possam estar na presença de Deus, resguardados na santa paz de Deus, tá bom? Um grande beijo e até a correção dos áudios explicativos, tá certo? Tchau, turminha do 8º ano A e B.